Durante os próximos vídeos vamos colocar em prática todas as aprendizagens que fizemos até este momento relativamente ao ASP.NET e, no caso concreto, a websites. E, neste caso concreto, eu vou utilizar uma fórmula para exercitar a aprendizagem muito semelhante àquela que fiz na playlist relacionada com a linguagem PHP. Vamos procurar criar um microfórum. Ora, o que é que vai acontecer então neste projeto? Nós vamos ter bancos de dados ou base de dados, vamos ter registro de utilizadores, vamos ter logins, vamos ter criar contas do utilizador, vamos ter a criação de posts, vamos ter a apresentação de posts. Isto é, vamos tentar, durante os próximos vídeos, sejam eles quais forem, neste caso a quantidade que for necessária, para criarmos então este exemplo, para irmos colocando em prática os conhecimentos adquiridos e ao mesmo tempo também ir falando de algumas questões que não ficaram referidas nos vídeos anteriores. Vamos então iniciar este projeto e eu quero desde já dizer que no momento em que estou a fazer este vídeo tenho apenas uma vaga ideia do que pretendo fazer. Isto é, uma vaga ideia não será bem o termo. Eu sei que quero criar então uma página web, criada em ASP.NET na vertente websites, portanto com fecheiros com extensão CSS/HTML, e vamos inserir código, vamos explorar as funcionalidades que nos forem úteis para a criação deste projeto, e o projeto vai ter genericamente então o seguinte: vamos ter um cabeçalho, nesse cabeçalho vamos colocar lá um logótipo, como lhe queiram chamar, do nosso fórum, que também eu vou criar aqui em tempo real. Vamos depois criar um espaço para a criação de novas contas do utilizador e um espaço para logins. Vamos criar depois a possibilidade do utilizador, depois de estar logado dentro do nosso fórum, poder colocar posts, responder a posts, editar posts, etc. Vamos ver se isso é tudo possível. Eu estou a fazer neste momento, neste vídeo, esta proposta de trabalho. Iremos ver o que é possível ou não fazer. Vamos também utilizar, obviamente, Cascading Style Sheets para dar algum aspecto visual diferente ao nosso website e vamos então iniciar este projeto. Para isso, vamos então abrir aqui o Visual Studio e vamos preparar, em primeiro lugar, toda a base do nosso projeto que nos vai sustentar então este website. Ora, então, o que nós vamos fazer é um File, New Website, e vamos criar desde logo um ASP.NET Website Razor V3. O que vai permitir então é criar desde logo todo aquele projeto inicial, do qual eu há uns vídeos atrás criei inclusive até um próprio template, mas eu vou começar por aqui. Vamos eliminar pastas e ficheiros e vamos ficar apenas com a informação fundamental. O nome do nosso projeto vai ser então Microfórum, ok? Vamos lhe chamar Microfórum até para ficar com alguma coerência relativamente a outros exemplos que eu fiz na linguagem PHP. Vamos então clicar aqui em OK. Vamos aguardar que o Visual Studio nos vá criar então aqui o nosso projeto. Ele vai conter já um website de ASP.NET já criado por defeito. O que nós vamos fazer é simplesmente eliminar fecheiro. Neste caso vamos eliminar aqui a pasta Account. Vamos deixar ficar apenas o appdata, a pasta bin, que contém as dependências todas necessárias para que o website funcione. E depois vamos eliminar o Content, vamos eliminar aqui o Images, etc. Ora, vamos então eliminar o Account. Okay, pressionar Delete, não vamos necessitar. Dentro do appdata vamos eliminar o startersite.sdf, que é a nossa base de dados. Ora, está eliminado, portanto está a pasta criada. Vamos deixá-la criada uma vez que vamos lá colocar a nossa própria base de dados, que vai servir de base para guardar os dados todos do nosso website. Vamos aqui na pasta bin, não vamos mexer, vamos deixar ficar todas as dependências que lá estão dentro, são elas que garantem que o nosso website vai funcionar corretamente. Depois aqui na pasta Content temos temas, temos o site CSS. O que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou eliminar esta pasta porque não gosto do nome Content, ok? Para isso eu vou criar uma pasta chamada Styles e vou colocar lá dentro os meus ficheiros de CSS. Na pasta Images eu vou deixar ficar a pasta Images, mas vou-lhe trocar o nome para um I minúsculo, ok? E vou eliminar todos os ficheiros que lá estão no seu interior, porque depois todas as imagens que eu quiser usar eu próprio as irei criar. Na pasta Scripts, vamos ver o que é que aqui tem. Tem então todo este conjunto de bibliotecas ou de frameworks de JavaScript. Não vamos utilizar aqui, portanto, neste projeto vamos eliminar esta pasta e todo o respectivo conteúdo. Depois vamos ter aqui o app start, o site layout, etc. Nós vamos criar também
este tipo de estruturas, mas por agora vamos selecionar todos estes ficheiros e vamos eliminá-los e vamos deixar ficar apenas o Packages, o webconfig, a pasta appdata, aqui a pasta bin com as dependências e a pasta images, porque eu sei que vou lá colocar informações. Vamos desde já criar aqui a pasta para os nossos estilos, neste caso para conter o nosso ficheiro CSS. Nós poderíamos colocá-lo na raiz, não havia qualquer problema, eu vou colocar aqui styles, ok? Dentro desta pasta eu irei depois criar então o ficheiro de Cascading Style Sheets. Nós podemos criá-lo já, vamos lhe chamar main.css. Então vamos aqui nesta pasta selecionada, clicar aqui em adicionar um novo item, neste caso não um item existente, mas sim um novo item, portanto vamos colocar aqui a opção neste campo e vamos selecionar Style Sheet. Vou-lhe dar então aqui o nome de main.css, é o ficheiro principal de Cascading Style Sheets que eu vou utilizar. Já está aqui criado, vamos fechá-lo. Depois vamos ter aqui também a necessidade de criar uma pasta, a necessidade não é obrigatório, mas eu vou fazê-lo, criar uma pasta que eu vou chamar inc, do termo incluir ou include, que é a pasta onde nós vamos criar os ficheiros, nomeadamente o cabeçalho, o rodapé, e vamos criar também o nosso layout, ok? Então vamos criar aqui uma pasta, add new folder, vamos lhe chamar inc. Aqui no seu interior vamos ter então, como tive a ocasião de referir, o layout do nosso website, vamos ter também o cabeçalho e o rodapé. Todas as restantes funcionalidades, apresentação, criação de contas, apresentação de posts, etc., vão ser criados aqui nesta raiz. Antes de avançarmos para a criação da nossa base de dados, eu vou ainda abrir aqui o packages.config e vou eliminar, não o packages.config, mas sim o web.config, e vou eliminar daqui esta connection string. Eu não vou necessitar dela, eu apaguei esta base de dados, não vou necessitar deste espaço aqui. Sempre que eu quiser aceder à base de dados, eu irei acedê-la diretamente a partir de cada uma das páginas. Posto isto, vamos então criar muito rapidamente a nossa base de dados. Ela vai conter apenas duas tabelas. Uma tabela para utilizadores, que são os membros do nosso microfórum, e uma tabela para os posts, onde vai ficar registado cada um dos posts que é feito por cada um dos utilizadores. Vamos então aqui baixar o Visual Studio, vamos abrir aqui o Database 4, ou database.net, e o que nós vamos então fazer é criar aqui uma nova base de dados de SQL Server Compact Edition. Aqui já tinha estado a fazer alguns testes. Vamos então aqui criar, conectar, SQL Server CE, criar. E o que nós vamos criar então é no nosso ambiente de trabalho, e depois iremos copiar para o interior do nosso projeto, uma base de dados que nós vamos chamar Forum, ok? Forum. Vamos abrir a nossa base de dados e vamos começar por criar então a primeira tabela, que é uma tabela que vai conter então os dados dos utilizadores do nosso microfórum. O que nós vamos fundamentalmente necessitar é de uma coisa muito simples. Vamos tentar colocar aqui para já, e depois poderemos eventualmente transformar isto no futuro. Vamos colocar simplesmente um ID utilizador, o nome do utilizador e a sua palavra passe. Não vamos estar muito preocupados com a questão das imagens, ok? Porque senão iríamos colocar aqui na nossa base de dados também um campo para podermos não guardar a imagem do avatar, mas, por exemplo, guardar a informação do avatar do utilizador que está registado dentro do nosso site. Ora, vamos então criar Create Table. Vamos lhe chamar utilizadores e como campos nós vamos colocar então um ID utilizador, ok? Que vai ser um valor inteiro, não pode ser nulo, not null, e vai ser uma primary key. Portanto, vai ser uma chave primária. É sempre conveniente que cada uma das tabelas tenha uma chave primária. Depois vamos ter o nome do utilizador, que vai ser do tipo nvarchar, com o máximo de tamanho de 30 caracteres. Okay? 30 caracteres vai ser o máximo de caracteres que pode ter o nome do utilizador. Depois vamos ter uma password. Ora, para não entrar em conflito com algumas palavras-chave, algumas palavras internas e reservadas da própria linguagem SQL, eu não vou definir aqui password, ok? Eu vou escolher um outro termo para designar este campo. Vai se chamar palavra _pass. E vai ser também um nvarchar
com uma capacidade máxima de 255. E depois iremos ver porque o 255, porque o que nós devemos fazer é ter o cuidado de guardar as palavras passe em formato encriptado. E depois vamos verificar se isso é possível fazer-se com facilidade. E vamos deixar ficar assim, por instantes, a nossa base de dados, ou neste caso a nossa tabela utilizadores. Vamos clicar aqui em executar. Ok, não houve qualquer erro, a nossa tabela de utilizadores está criada. Depois iremos voltar aqui para criar, neste caso, a tabela dos posts, que eu ainda não sei muito bem o que é que lá vamos colocar. Eu sei que vamos ter a necessidade de identificar o utilizador que é proprietário daquele post, vamos ter que identificar também o título do post e vamos ter que identificar também a mensagem e, porventura, vamos identificar a data e a hora em que o post foi efetuado. Portanto, nós poderíamos já criar esta pasta, eu vou até já criá-la, não há qualquer problema. Vamos então colocar aqui posts. Neste caso vamos ter aqui um id post, que será int not null primary key. Okay? Aqui na tabela dos posts será o id post, que será então a chave primária. Depois vamos ter aqui um mecanismo que a vai relacionar com o utilizador. E, portanto, vamos ter aqui o ID do utilizador, que é o responsável pela criação daquele post. Vamos ter aqui, não o nome, mas sim o título do post. E vamos lhe dar aqui um espaço para colocar, por exemplo, com 100 caracteres. E depois vamos colocar aqui a mensagem. Okay? A mensagem do post vai ser um nvarchar, no máximo com, por exemplo, 1000 caracteres. Finalmente, vamos colocar aqui um campo chamado atualização, porque o post pode ser criado ou atualizado e vai ser do tipo datetime, portanto vai guardar a data e a hora do servidor, neste caso, em que o post foi criado. Vamos aqui guardar, não vamos guardar, vamos sim a executar e vamos verificar se os campos estão corretos, ok? Ele diz que há aqui um erro, diz que não consegue criar aqui o ID utilizador, porque simplesmente nos esquecemos de criar aqui, então, um apóstrofe. Uma vírgula, peço desculpa, para separar. Nós poderíamos criar ainda aqui o seguinte. Foreign key, chave estrangeira. Vamos criar aqui uma, chamada, neste caso, ID utilizador, references, ok, references, neste caso faz referência a utilizadores, vamos ver se ele aceita assim, utilizadores, ponto id utilizador, ora on delete cascade. Ora, o que significa esta instrução que eu aqui estou a colocar em SQL é basicamente o seguinte, dizer que quando eu eliminar um utilizador, todas as suas mensagens, os seus posts serão também automaticamente eliminados da base de dados, ok? Vamos agora executar e ver se está tudo correto, ok? Ele diz que não, diz que ainda há aqui um espaço que não está correto, vamos verificar qual é, ok? Eu penso que será aqui então os parênteses. Vamos então executar, ok, ele continua a dizer que não existe aqui a tabela ID utilizador. Vamos aqui utilizadores e ID utilizador, vamos aqui executar e agora sim, o comando foi criado com sucesso e vamos então verificar aqui o que temos na nossa base de dados. Temos aqui a coluna ou melhor, a tabela dos utilizadores, tem 3 colunas, uma é uma chave primária, que é o ID utilizador, tem o seu nome e a sua palavra passe. Depois temos aqui nos posts, temos o ID post, que é a chave primária da própria tabela, temos o ID utilizador que está intimamente relacionado com este ID utilizador, depois temos o título da mensagem, ou do post, a mensagem do post e a data e a hora em que o post foi criado ou foi atualizado. E, portanto, temos aqui, de uma forma base, criada a nossa base de dados. Vamos aqui guardá-la, ou melhor, eu aqui ao clicar em guardar e aguardar isto, não, ela está automaticamente guardada. Vamos sim a fechar aqui o nosso database.net e temos aqui então a nossa base de dados. O que nós vamos fazer é simplesmente clicar com o botão direito do rato, selecionar a opção copiar, vamos
aqui dentro do nosso Visual Studio, selecionar a pasta AppData, clicar com o botão direito do rato, colocar Paste e temos a nossa base de dados criada, é o fórum.sdf. No próximo vídeo vamos continuar a desenvolver, obviamente, este projeto, vai ocupar-nos durante vários vídeos. Vamos criar aqui, eu vou mostrar como vou criar o logotipo e vamos começar a criar já o layout e a estrutura base que vai servir depois ao funcionamento do nosso website.